Olá, gente, muito boa tarde. Oh, saudade grande no final de semana de vocês. Estamos chegando com o Falando Nisso hoje, segunda-feira, início de semana. Uma semana de muita luz, muita paz para todos nós, porque o sol já está brilhando lá fora e a Sol está aqui com toda a equipe do Falando Nisso para receber você e falar de uma coisa que muitas vezes a gente não pratica. A gente fala que pratica, mas muitas vezes a gente não pratica não, que é a fé. A fé que não agem, que a gente não age, né? Não é uma fé sincera, aquela fé que a gente não põe em prática. Ela pode até ser uma forte crença, mas isso não é fé. A fé é a gente acreditar mesmo quando todo mundo duvida, é a gente se entregar quando a gente está com medo, é simplesmente parar e desistir de lutar sozinho, porque a gente tem alguém lá em cima que pode lutar junto com a gente. Tem problema que a gente só enxerga a solução quando a gente se entrega de verdade, fecha os olhos, faz aquela oração, porque quem vai determinar o resultado de tudo, daqueles nossos problemas e do seu tempo de caminhada nessa vida, não é só Deus não, mas sim a forma como você vive com Ele. Presta atenção nisso tudo, haja a sua fé e toca a sua vida, tá? Bom, segunda-feira você sabe, né? A gente tem aquele papo de dicas de saúde. E ele tá aqui, ele falou que já teve um sintoma desse daí para saber o nosso assunto. Abel Freitas, muito boa tarde para você. Boa tarde, Sol, tudo bem? Tudo bom, e você? Como foi o fim de semana? Ótimo, graças a Deus. Adoro. Boa tarde para você que está em casa. Estamos no ar com Falando Nisso, esperando a sua participação pelas redes sociais. Claro, sempre pelo facebook.com/Falando Nisso Band. A nossa página tem muitas promoções para vocês, então participe. Você pode também participar pelo Ligue Band no 9711 1313, opção 1, seguido da opção 1 novamente. Ou falar ao vivo com a gente aqui no 3922 1387. Bom, Solange, qual é o babado de hoje para eu poder interagir aqui com a galera? Pois é, a gente vai falar sobre vertigens, sobre tontura, aquela zonzeira, sabe aquela coisa que a gente parece que tá meio... Rapaz, o que a gente estava fazendo aqui mesmo, hein? Alguma coisa parecida com isso, Pedro Mariano. Todo mundo acha que qualquer tipo de tontura, eu tenho ou estou com labirintite, mas não é isso não. E quem participar pelo Face, Abel, fatura o que hoje? Quem participar tem 2 pizzas e 2 refrigerantes da Pizza Hut e um CD do Sambô. Daqui a pouquinho já vai estar aí no Facebook para você curtir e compartilhar. Lembrando que você tem que curtir a nossa página. E ainda tem essa super promoção que está rolando aqui no Falando Nisso, que é a moto que o Charlão vai dar para você. Você que fizer a melhor frase e a mais criativa com o Charlão Negócios, não é isso, Sol? Exatamente. E ainda para completar tantos prêmios do Falando Nisso, quem participar do programa, quem curtir nosso Face e compartilhar a foto de Michel Teló, pode faturar um ingresso com um acompanhante para dar uma fugidinha dia 18 na Estância Nativa, assistir o show no camarote do Falando Nisso e ainda, Abel, fazer uma participaçãozinha básica lá no camarim do Michel Teló. Mas tem que participar, vai ser muito legal, né? Vai ser muito bacana. Então participe aqui pelo facebook.com/Falando Nisso Band. E olha só, já tem gente até no telefone querendo falar com a gente. Pois é, vamos ver porque ele entende tudo sobre tontura, zonzeira. Doutor Oswaldo Couto, neurologista. Obrigada, viu, doutor Oswaldo? Para variar, eu adoro quando os entrevistados chegam cedo, porque a gente fica trocando umas ideias fantásticas lá e aprende demais. Já tem participação ao vivo. Vamos atender? Ok. Vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, linda. Você quer dar seu nome ou prefere não se identificar? Meu nome é Fátima. Tudo bom, Fátima? Graças a Deus. Diga, minha linda. Melhor ainda assistindo o programa de vocês. Ô, minha linda, a gente adora. Diga Eu lá. assisto todos os dias, viu? Obrigada, viu? Falando em tontura, eu tenho um problema comigo de uma doença que eu não saro porque eu não consigo ir no médico. Primeiro me dá uma dor de barriga, depois me dá uma tontura forte e vômito. Tudo assim na mesma hora. Mas você chegou a procurar alguma ajuda? Não. Eu não consigo levantar da cama. Quando me dá essa tontura, eu fico, às vezes, 2 dias de cama, eu não consigo levantar, porque eu tenho uma filha cadeirante e é muito difícil de eu fazer consultas assim também no médico, que eu preocupo mais com ela. Tá, mas sempre que você tem a tontura, você tem essa crise de vômito? Tem. Ok, doutor, ela tem o problema intestinal seguido de uma crise de vômito que vem essa tontura. Difícil a gente avaliar de longe, né? É difícil, mas essa náusea, esse desarranjo intestinal, a gente chama de desautonomia, que mexe com o sistema nervoso autônomo.
Isso é comum, geralmente, em vertigem periférica. Periférica seria alguma coisa do labirinto. Pode ser algum problema no labirinto. Labirinto. Então. Ela deveria procurar primeiro um otorrino para fazer uma avaliação, ou antes um clínico geral, também ele pode fazer alguns exames básicos de bioquímica de sangue, etc., que pode também causar isso. Agora, por que isso afeta o intestino dela? Ou o intestino é que afeta o labirinto? Eu acho que é a própria desorganização do sistema nervoso que afeta o intestino dela. Então, minha linda, você tem sim que faz quando você não tiver com a crise, procura uma orientação médica, tá? Para poder fazer uma avaliação melhor e te dar essa medicação, tá bom? Bom, tá cheio de perguntas no Face, Abel Freitas. Boa tarde, Abelita, também. Eu não dei um beijo na nossa cobra querida hoje. Hoje ela tá ótima, meu bem. Ela só teve tontura no final de semana com cada bafão que nós vamos contar no programa de hoje. Mas vamos para a primeira participação. A Tainá Silva diz o seguinte, ela tem muita tontura e sempre que isso acontece, ela começa a suar frio e fica com peso na cabeça. Ela diz que ela não consegue, às vezes ela esquece que ela estava conversando na hora. Ela também tem espasmos de memória, doutor. Bom, esse é mais um caso semelhante àquele que a pessoa tem uma alteração do equilíbrio. Porque a tontura é o seguinte, você tem uma tontura, sensação de que você vai desmaiar se você está fraco, e uma tontura vertiginosa, que é quando você perde a noção do equilíbrio. Você sente as coisas passarem rápido à sua frente, ou você está perdido em relação à localização. Você não sabe se você está de pé, se você está deitado. Essas alterações, como aquela pergunta anterior, de dor de barriga, transpiração, sensação de mal-estar, acompanham várias alterações do nosso sistema nervoso. Se você tem um estresse grande, também você pode ter essa tontura. Dor de barriga também. Entendi. Então, agora, é importante saber se roda ou não roda. Então, quem for perguntar agora, gostaria que falasse se gira. Se gira. Tá, entendi. Se você tem aquela sensação de que o mundo está girando ao seu redor, aí você não sabe por onde anda. Vamos lá que tem uma participação ao vivo. Muito boa tarde. Boa tarde. Oi, quer dar seu nome? Edivaldo. Tudo bom, Edivaldo? Tudo bem, Solange? Graças a Tudo Deus. bom, graças a Deus. Ô, doutor, eu tive um acidente, né, sempre participando, e fui tratado de labirintite há muito desde 97. Agora, mais ou menos 2 anos, descobri que eu tinha alargamento do espaço pericefálico. Eu tomando um medicamento neurológico, eu não poderia deixar de tomar por minha conta o medicamento para labirintite? Vamos lá. Bom, vamos esclarecer labirintite primeiro, né? Labirintite é um mito, é um nome genérico. Qualquer tontura que você tiver, você ficar sem comer 3 dias, se ficar tonta, labirintite. Bater a cabeça no poste, ficar tonto, labirintite. Então, não é bem assim. O nome labirintite, infelizmente, é usado até por médicos, para não ter que explicar muito o que está acontecendo. Ele deve ter uma vertigem crônica, provavelmente uma vertigem por uma alteração do labirinto. E se ele está tomando remédios e está estável, mas só o médico pode tirar. Não tem que por ser conta própria. Não por conta própria. Essa retirada tem que ser feita lentamente, não pode ser de uma vez, senão dá efeito rebote, a sintoma vem pior. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho a gente vai saber a diferença dessa tonturinha aí que o mundo todo gira ao nosso redor, ou dessa coisa que a gente sente que vai desmaiar, né, Abel? A gente vai saber essa diferença para saber o que é labirintite, o que não é. Exatamente, tem perguntas interessantíssimas aqui no Facebook, então participe pelo facebook.com/falandonisso.band. Mas agora a gente vai dar aquela paradinha e ficar por dentro das notícias do Brasil e do mundo com Solange Moraes e as notícias da redação. Lá vem a gente falar de violência. As forças de segurança precisaram de apenas 25 minutos para a ocupação de 13 favelas que compõem o complexo do Caju, na zona norte do Rio de Janeiro, em uma área que fica entre a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, 2 das principais vias da cidade. As informações são do repórter Tchê Oliveira. A ocupação para a implementação da 31ª Unidade de Polícia Pacificadora contou com 1.300 homens de várias unidades especializadas da PM, além de 17 blindados e 200 militares do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha e 200 agentes da Polícia Civil, sendo que estes vão ficar por pelo menos 3 dias numa favela vizinha à região, chamada Barreira do Vasco, para onde os criminosos poderiam fugir. A Polícia Rodoviária Federal também deu apoio logístico na área de inteligência.
A Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que desde 14 de fevereiro, quando as ações de circo começaram como medida de preparação à operação deste domingo, 284 pessoas foram presas e 36 menores apreendidos. A retomada do Complexo do Caju já possibilitou às equipes da Prefeitura a realização de serviços públicos. Uma praça que estava abandonada começou a ser recuperada assim que a polícia ocupou a região. Uma operação digna, né? Mas aí a gente volta a lembrar sobre aquele problema. Em Brasília, o que estão fazendo para mudar o nosso Código Penal e manter atrás das grades essas pessoas que foram presas? E mais um paciente, ex-paciente do Hospital Evangélico de Curitiba, Paraná, relata como fugiu da morte enquanto estava sob os cuidados da médica suspeita de induzir a morte de pacientes na UTI. Ela continua na prisão e o inquérito policial sobre o caso será entregue à promotoria hoje. Vamos acompanhar a reportagem de Douglas Santucci. O estudante de direito de 26 anos chegou a ter data marcada para morrer, mas se recuperou da meningite que o levou para a UTI do Hospital Evangélico em Curitiba e hoje vive sem nenhuma sequela. Tanto que ela lutou que conseguiu que minha mãe fosse até até uma funerária para começar a lidar com a papelada para fazer o velório. Daí quando chegaram no Hospital Evangélico, que foram, minha família toda cristã, foram fazer a última oração, eu tive uma reação na maca. Aí os médicos se manifestaram correndo, porque com quem tem morte cerebral não faria aquilo, né? Segundo a família, a médica Virgínia Soares de Souza convenceu a mãe do rapaz que os aparelhos deveriam ser desligados. O teu filho praticamente já está morto. Amanhã você pega o corpo dele 9 horas aqui com a gente, porque nós vamos desligar o aparelho, porque tem outro para pôr no lugar dele. Ele está tomando espaço lá na UTI. A polícia não confirma quantas denúncias foram feitas, além dos 6 casos citados no inquérito que colocou na prisão Virgínia Soares de Souza, ex-chefe da UTI do hospital. Além dela, 3 médicos e uma enfermeira estão presos por supostamente serem cúmplices. O inquérito será entregue na segunda-feira ao Ministério Público, que vai decidir se apresenta a denúncia à Justiça ou pede mais informações da polícia. Os investigadores analisaram mais de 30 horas de grampos telefônicos que indicariam ordens para desligar aparelhos de pacientes na UTI. Acho que já tem prova suficiente, né, para o Ministério Público, né, Abel? Depois dessas testemunhas todas. Sem dúvida alguma, Solange Moraes. E tem muitos médicos falando nos bastidores que isso é mais comum do que se parece. Aqui no Brasil é assim, né? Tem que ter um escândalo para as coisas serem resolvidas. Bom, gente, na volta a gente vai contar para vocês. Será que vertigem tem alguma coisa a ver também com ciricutico estomacal? Tem muitas perguntas interessantes. E também tem Doutor Sorriso chegando aí com várias dicas para você. A gente volta já.